E aí pessoal, beleza? Aqui eu sou o Osanan Jordani, do canal Osanan Jordani, e estou aqui hoje para trazer um vídeo um pouco diferente aí para vocês. Para alguns já conhecem aí, eu já estou fazendo algumas ações com alguns colegas e mostrando para vocês. Eu faço parte do grupo MTI, que é o Mixer Technology Influencer, né? O que é o Mixer Technology Influencer? Na verdade, pessoal, esse é um grupo onde nós juntamos os influenciadores da internet aí e vamos trazer para vocês vídeos de forma organizada. Mas como é que vai ser feito isso? Vai ser feito isso de uma forma por temas, né? Então esse mês o primeiro tema nosso vai ser o Windows Server. Já está sendo o Windows Server, nós já estamos quase finalizando aí. E eu, claro, não ia ficar de fora dessa, né? Estou aqui trazendo para vocês um vídeo novo para vocês. E do que eu vou falar? Eu resolvi trazer um tema a nível 100 a 200, né? Um nível básico aí para vocês, que é o tema Perfumon. Muitos não conhecem Perfumon, outros já conhecem o Perfumon, que o que seria? O monitor de recursos aí do seu servidor, né? Do seu servidor Microsoft. Então eu vou mostrar para vocês como utilizá-lo e como utilizar também da melhor forma possível para que você chegue ao seu destino final, que seria o quê? Logicamente, detectar falhas aí da sua máquina de utilização de recurso, de memória, disco, CPU, e resolver o seu problema e ficar com o seu ambiente aí tranquilo, sem problema, tá ok? Então, pessoal, espero que gostem do novo vídeo aí. Estou mostrando para vocês. Lógico, não vou deixar de fazer os vídeos que eu faço sempre, toda semana e post. Isso vai manter, né, no dia a dia. E MTI, pelo menos uma vez por mês, nós vamos ter o tema aí, uma vez por mês eu vou trazer um vídeo do tema, tá ok? Espero que goste, fiquem com Deus, sucesso sempre aí e até a próxima, pessoal. Valeu! Pois bem, pessoal, então vamos lá, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vai utilizar o Perfumon, né? Como você configura ele da melhor forma para poder ter uma melhor visualização, tá? E quais os indicadores que você vai utilizar. Isso é indicadores que o pessoal da Microsoft utiliza para poder avaliar o seu servidor e ver como é que ele está, tá ok? Você chegar a um consenso aí e ver o que está ocorrendo com o seu servidor, tá ok? Então, um exemplo, né? Você está no seu escritório, acabou de chegar e tem alguém reclamando de lentidão do seu servidor aí, né? Ah, meu file server está lento, o cara está com problema lá. Então, você vai usar a ferramenta de desempenho do sistema, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que vai abrir. Só lembrando e mostrando aqui para vocês, eu vou usar o AIDA64 Extreme, que ele tem uma ferramenta de estresse, tá? Para quem quiser fazer teste aí depois, vocês vão ver aqui a ferramenta de estresse da estrutura da máquina, tá ok? Então vamos lá. Como é que eu chamo o meu Perfumon? Você tem duas opções aí principais. Vou no meu executar, digito Perfumon e dou um Enter, ele abre, né? Então tá aqui meu Perfumon. Uma outra possibilidade, lá no meu painel de controle nas ferramentas administrativas, eu tenho ele aqui, ó, Performance Monitor, tá ok? Lembrando que eu estou usando aqui também no Windows Server 2012, não vai fazer diferença. Então eu tenho aí minha ferramenta, tá ok? Então eu já estou com ela aqui embaixo aberta, estou com alguns pontos aqui de indicadores que eu vou utilizar, eu vou falar um por um para vocês, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que eu vou explicar um por um. Então o que você vai medir? Nós vamos medir o afunilamento que pode ocorrer aí no caso de um recurso alcançar o limite de capacidade, né? Então com isso ele vai reduzir o desempenho do sistema. Tá? Pode ser causado por recurso insuficiente, por algo mal configurado, né? Pode ter componente com problema de funcionamento incorreto, ou então alguma solicitação incorreta de recurso por parte de um programa, né? Então nós vamos tratar em cima de 5 áreas: processador, processo, tá? Disco, rede e memória, tá ok? Então aqui são os indicadores, eu vou mostrar para vocês como é que inclui isso aqui, podem ficar tranquilos. Então como eu trabalho com o meu Perfumon? Vocês viram aberto aqui
Desculpa. Vocês viram aberto aqui o perfmon. Vocês viram que não está mostrando nada, por quê? No show aqui não está habilitado. Se eu habilitar, começo a ver meus gráficos, né? Quando vocês abrirem o seu perfmon, ele vai estar com fundo branco, tá? E com várias opções aqui habilitadas. Para você desabilitar, você vai vir nele aqui, apertar um delete ou limpar, tá? Ele vai tirar. Ali, ó, opção de delete, né? Cliquei ali, aperto o delete, ele apaga, tá ok? E se eu quero adicionar? Eu venho aqui no EDD, vocês vão ver que tem uma lista enorme de contadores aqui. E dentro de cada contador, vamos pegar o primeiro aqui, né? Você pode ver que para cima tem muita coisa. Vou pegar um que está dentro do que a gente vai conversar aqui. Memória. Ele tem os indicadores dele. São vários indicadores. Você pode ver que ele já está selecionado. Eu escolho o que eu quero, mando adicionar aqui, dou um OK e ele adiciona. Tá ok? Então assim que a gente adiciona. Quero configurar a minha tela aqui. Eu venho aqui, ó, botão direito, propriedades, appearance, eu tenho a cor, as cores que eu vou mudar aqui. Então eu posso mudar o background do gráfico, o controle de background, texto, a grid, né, a time bar lá embaixo. Então o graph background eu costumo colocar nesse cinza, tá? Essa tonalidade para poder enxergar melhor, ok? Gráficos. Eu vou ter as opções de gráficos de linha, de histograma ou seu relatório, tá? Posso pôr um título. Aqui são as grids, né? Tudo tracejado ali, ó. Aqui vocês não vão ver porque não tem nada lá ainda. Vou dar um OK aqui. Como tá tudo cinza, e se eu não me engano eu deixei a cor, vou mostrar aqui para vocês. Aplicar, vou mudar isso aqui para o branco. Lá estão as linhas, tá vendo? Então aqui, se eu tirar a vertical e a horizontal, tá aí. Eu costumo deixar as linhas horizontais, né? Para o meu gráfico. Aqui eu coloco a escala, tá? Eu tenho uma escala aqui que eu posso seguir, né? Que ela é uma escala de 100 pontos de dados. Então eu posso aumentar aqui para 200 e o mínimo também. Então vai do gosto seus aí. Vou mudar aqui de novo, voltar para o meu cinza aqui, né? A grid minha, eu posso mudar se eu quiser para o branco, né? Aqui eu tenho as legendas, posso tirar, barra de valores, também, toolbar, então eu posso tirar tudo, tá? Aqui está como padrão de report, não vou mexer em nada. Beleza. Então aqui, no momento, eu não tenho nada. E agora eu vou explicar cada um dos que nós vamos trabalhar. Então lembrando, a gente vai olhar em cima, hoje aqui é processador, disco, memória, rede e processo. Então esses são os 5 pilares aí que a gente vai trabalhar em cima para identificar. Logicamente, vai do que você detectar aí. Nem sempre você vai ter necessidade de manter os 5 e olhar os 5. Pode ser que você precise só de verificar disco ou processador, vai do que você vai utilizar, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou medir o afunilamento de disco. O afunilamento de disco, de acordo com os engenheiros de suporte e de serviço da Microsoft, eles utilizam 6 afunilamentos. Então vou descer aqui um pouquinho. Tenho aqui 5 aqui, ou melhor, esses 4 aqui, que eu vou explicar cada um. Tenho o Logical Disk aqui embaixo. E também nós vamos usar um de memória. Cadê ele? Cache bytes. Então todos eles vão ser trabalhados com disco, tá?
Então, vou explicar cada um para vocês. Então, vamos lá. Então, o primeiro aqui, ó, Free Space, o nome dele já diz, né? Vai medir a porcentagem de espaço livre na unidade lógica, né, do disco selecionado. Então, se ele cair para abaixo de 15%, você corre o risco de ficar sem espaço para armazenamento, tá? Então, esse aí é o de espaço livre. É só um parecer para vocês aí. Vamos pegar o próximo aqui, na ordem. Deixa eu ver qual que eu vou falar para vocês aqui. Aqui, ó. Percent idle time, ou tempo ocioso, né? Então, ele vai medir esse tempo de inatividade aí do disco, né? Durante a sua amostragem. Então, ele abaixo de 20% significa que o sistema de disco está saturado, tá? Então, você tem que avaliar a possibilidade de substituir o sistema de disco por um mais rápido. Então, vocês têm que ficar de cima disso aí. O outro vai ser a média de disco por segundo de leitura, né? Que é esse cara aqui, ó, Average Disk Second Ready, né? Ele vai medir o tempo médio em segundo, né? Leitura do seu disco. Então, maior que 20 milissegundos, você vai ter um significativo de que o sistema de disco está apresentando latência, tá? Então, um exemplo aí, servidor de missão crítica, que hospeda SQL ou Exchange, o limite aceitável é muito menor por cerca de 10 milissegundos. Então, a solução aí seria substituir o sistema de disco atual por um mais rápido. Então, fique atento com isso aí também, tá? O de gravação, tá? Então, ele vai medir o tempo médio de gravação. Então, maior que 25 aí significa que está apresentando latência ao gravar, né? No caso de um SQL Exchange, o aceitável é muito menor, então é de 10 milissegundos igual ao de leitura. Fique atento aí com isso aí também. O comprimento médio da fila, está aqui também. Então ele vai mostrar quantas operações de entrada e saída que estão aguardando disponibilidade do disco rígido. Então um valor maior que o número de eixos mais 2, né? Significa que o afunilamento pode ser um disco propriamente dito, pode ser problema no próprio disco. Tá ok? E o outro que eu falei aqui de memória, nós vamos nele aqui, é o cache byte, né? Então ele vai indicar a quantidade de memória usada pelo cache no sistema aí de arquivos, tá? Então, se houver um afunilamento de disco, o valor superior a 200 MB é um caso que pode se ocorrer, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar eles, vocês podem ver aqui, ó, clicando aqui, lá em cima já está aparecendo ali, né? Ó, aqui em cima. Vou pegar os demais aqui de disco. Vamos pegar aqui idle time, né? Vai ver que está invertido ali em cima, está ao contrário, ali em cima é normal, tá? Physical disk, cliquei 2 vezes e lá vai. E o meu outro physical disk. Tem mais um aqui, vamos ver se eu peguei todos. Tem um lógico aqui também, ok? Então vocês estão vendo aí que ele está bem estável, né? Vocês não estão vendo nenhum tipo de problema, tá tranquilo, né? Vou fazer o teste. Venho aqui no meu IDA, aqui, ferramenta, teste de estabilidade, e vou rodar aqui o teste. Estou olhando o disco, né? Vou estressar o disco e vou dar um start. Vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa. Pode anotar aqui, ó, que eu tenho o meu. Vamos pegar aqui qual que é o cara que está tendo problema. Aqui, ó. Né? Então desculpa. Então o que ele está mostrando ali? Ó? O comprimento médio da fila aumentou, né? O meu tempo inativo reduziu, ok? Então aqui o média de disco de gravação já deu uma aumentada, né? E os demais também, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Esse, cadê ele? Então aqui, se eu batendo aqui, vocês vão ver, ó. Então eu falei esse cara aqui também. Leitura e escrita, vocês já viram que aumentaram bastante, né? Vou mostrar para vocês de novo.
Vocês estão vendo lá como tá, né? Eu vou parar aqui. Vocês vão ver que vai normalizar aqui novamente. Aí, ó, o gráfico inicial ali já está voltando. Aí, ó, já normalizou, né? Então aqui você já consegue ver alguma alteração no disco, tá ok? Vocês têm que ficar de olho, lógico. Vocês vão ficar avaliando durante um tempo, ver como é que é a situação que está comportando aí e avaliar um por um, tá? Para ver como é que está a situação aí, ok? Aqui você consegue gerar os reports, se tiver necessidade, tá? Então, beleza. Meu performance de disco normalizou, então eu vou desabilitar tudo que tem relação com o meu disco que eu testei. E vamos passar para o próximo. Agora tem afunilamento de memória, né? Então, o que é o afunilamento de memória? Memória RAM insuficiente, né? Vazamento de memória. Às vezes uma chave de memória colocada dentro do boot.ini. Então, eu vou fazer a avaliação em cima do que eu tenho de memória aqui. Minha memória aqui, se eu não me engano, eu tenho 1 GB, tá? Então aqui, ó, tô com 1 GB de memória. No momento ele está utilizando 800. Então, na hora que eu subir o teste de estresse ali, vocês vão ver que ele vai aumentar bastante, tá? Ele está alto por causa do meu performance perfmon rodando. Então vamos lá. Vamos pegar aqui os de memória. Eu vou falar um por um para vocês aqui. Então, o primeiro aqui que é os bytes confirmados em uso, né? Que é os bytes confirmados em uso. Então, eu vou medir a taxa de bytes confirmados em relação a esse limite de confirmação. Então, vai ser a quantidade de memória virtual em uso, né? Então, é aquela história. Maior que 80%, você está com memória insuficiente. Vocês viram ali que no meu caso, eu já tenho 80%, mais de 80%. Lógico, meu perfmon está rodando aqui, está puxando bastante, tá, da minha máquina virtual. Mas aqui não vai ser problema para a gente. Você vai fazer o teste. Então, bytes confirmados em uso aqui, ó. Vou habilitar ele, vocês podem ver que já está lá rodando, ó, no 80. Então, vocês já estão vendo aí. O próximo é a percentual de megabytes disponíveis. Na verdade, está aqui embaixo. Então, o nome já diz, né? Vai ver a quantidade disponível para executar aí, né? Então, menor que 5% vai significar memória insuficiente, tá? Então, pode aumentar a atividade de paginação aí. Então, vou incluí-la aqui. Vocês veem que ele nem aparece aqui em lugar nenhum. Então, é porque ele já está menor que 5% aí. Então, já tá meio complexo aqui para o meu lado. Não tem problema, no meu caso aqui. Entrada livre de tabela de paginação do sistema, que é esse cara aqui embaixo, né? Ele vai mostrar o número de entrada da tabela de paginação que não tá atualmente em uso, tá? Então, se ele for menor que 5.000, você pode ter um despejo de memória aí, um vazamento de memória. Também não aparece aí, ó, tá? Já tem um risco, né? Então, os bytes de pool não paginável, é esse cara aqui embaixo, tá? Ele vai medir o tamanho em bytes do pool não paginável, né? Então, é uma área de memória de sistema para objetos que não podem ser gravados no disco e que devem ser na memória física enquanto devem, né, permanecer na memória física enquanto estiver alocado, né? For maior que 175 MB, pode haver um vazamento de memória aí. Então, o evento 2019, que normalmente aparece aí quando dá esse problema, também não está aí. E o último, desculpa, tem o byte aí de pool paginável, mesmo esquema, tá? Do não paginável. E o último é as páginas por segundo aqui, ó. Então vai medir a taxa de páginas não lidas ou gravadas em disco para resolver essas falhas de página de RAID, né? Maior que 1.000, pessoal, que no caso aí seria uma paginação excessiva, pode haver aí um vazamento de memória, tá? Então aqui está baixo. Então beleza. Pode ocorrer o travamento. Caso ocorra o travamento aqui, eu vou dar um pause e volto para dentro do perfmon de novo, tá ok? Então vou abrir ele aqui.
como eu já estou com problema de memória, vou pegar o estressamento aqui de memória. Aqui eu consigo ver tudo aqui também, tá? É só try, eu não vou conseguir ver agora. Vamos startar. Vou puxar para cá. Start. Podem ver lá atrás, ó. O que é aquilo lá? Então minhas páginas por segundo já está subindo, né? Memória disponível também baixou. Vocês podem ver aqui que ele baixou bastante. Os bytes comutados aí, o percentual aumentou, né? Também paginado tá lá em cima, quase cheio lá, e tá rodando. Aqui, ó, aqui ele me mostra CPU e tudo mais, mas fiquem de olho lá atrás, ó. Agora eu vou parar novamente. Vocês podem ver que ele vai normalizar todo o meu sistema aqui. Então lá, ó. Se eu pegar aqui, eu vou dar um pause. O amarelo aqui em cima, que é a entrada livre, né, de página de sistema, estava alto, já sumiu. Esse mais roxo escuro aqui, megabytes livres, estava alto também, reduziu, né? Já deu uma reduzida. Se eu pegar o rosa aqui, ó, que aumentou, que a porcentagem de bytes comitados em uso também subiu e normalizou depois que eu parei. E o azul aqui é as páginas por segundo, né? Então vocês percebem aí que deu uma normalizada depois que eu parei. Então se tiver algum problema de memória, vocês já veem que pode ocorrer esse tipo de problema aí, né? Então eu vou tirar todos aqui. Parte de memória é isso aí. Agora nós vamos passar para o afunilamento de processador, né? Uma sobrecarga de processador aí, né? Caso potência suficiente do processador, ou então aplicativo ineficiente aí. Então nós vamos verificar se o processador está gastando muito tempo com a paginação, devido a essa memória insuficiente aí. Então, o que a gente vai olhar? Nós vamos olhar 4 opções, tá? De processador, 3 de processador e 1 de sistema. Então aqui, ó, processador aqui. Eu vou olhar primeiro o tempo do processador, que é esse cara aqui. Então ele vai te dar a porcentagem do tempo decorrido gasto pelo processador para executar um thread ocupado, tá? Se subir para mais de 85%, está sobrecarregado. Então você pode ter problema aí e precisar de um processador mais rápido, tá? Então coloquei ele aqui, ó. Aquilo ali era na hora que tinha dado problema, tá aqui normalizado. Vou pegar aqui o tempo percentual de tempo de usuário, né? O que seria o percentual de tempo de usuário? É o tempo gasto aí decorrido no modo de usuário, né? Então se ele estiver muito alto, quer dizer que o servidor está com o aplicativo ocupado. No caso aí, para solucionar isso, você tem que otimizar o aplicativo que está utilizando, tá? Com o recurso do computador. Vamos incluir aqui. Podem ver que está azul lá embaixo, está bem baixo. Até agora está tudo bem. O outro é o tempo de interrupção do meu processador, né? Então ele vai medir o tempo que o processador está gastando para receber e fazer manutenção dessas interrupções aí do hardware durante esses intervalos de amostragem, tá? Subiu mais que 15%, está indicando que tem um possível problema aí de hardware. Então vamos clicar nela aqui, podem ver que está bem baixo, então está tranquilo. E o comprimento, eu vou entrar em sistema aqui agora, vamos ver se eu puxei ele aqui. Comprimento da fila do processador não precisa, é só esses 3 mesmo. Então esses 3 caras aqui que vai me dar uma resposta aí. Então vamos ver se eu tenho processador aqui, ó. Vou estressar o CPU, vamos ver se já vai dar resultado. Startei, olha lá. O meu tempo de processamento percentual subiu, o de usuário também, né? Interruption time aqui não mudou nada, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vou parar ele, né? Parei, vou mandar estressar o FPU ali agora, que é os cálculos. Tá vendo lá em cima de novo, né? Cache aqui, se eu subir também sobe. Aqui é vídeo, não vou estressar, então vocês viram aí que ele sobe bastante, né? Então vocês já viram uma diferença bacana aí do que pode acontecer. Então esse foi o do processador. Agora
vamos entrar para o afunilamento aí de rede, né? Que aí afeta a capacidade do envio de dados aí, recebimento da rede, tá? Então você pode ter problema na placa de rede, saturação aí da rede pode precisando ser segmentado, tá? Então vamos usar dois contadores de rede aí só. Então vamos pegar eles aqui. Os contadores de rede que eu vou pegar é o total de bytes. Então cadê? Por segundo, né? Então eu vou medir a taxa de bytes aí por segundo, tá? Então se tiver mais de 70% consumido, a rede está saturada, tá? Então passou de 70% já é um indício de problema aí. Você pode ter que adicionar uma nova placa. Clicar aqui, tá bem baixinha, vocês podem ver aqui, né? E o outro é o comprimento da fila de saída. Cadê da rede? Aqui eu tenho 3 comprimentos da fila de saída por causa da minha configuração aqui. Eu vou pegar somente meu adaptador aqui, ó. Podem ver que não tem nada, né? Não tem nada na minha fila ali mostrando. Se eu não me engano, eu não tenho o modo de estressar aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra ferramenta para mostrar para vocês aqui. Teste de estresse. Vamos ver se eu tenho um teste de estresse de rede aqui para mostrar para vocês. Esse aqui eu não tenho. Mas de qualquer forma, aqui eu poderia gerar tráfego de rede, né? Para poder mostrar aqui subindo. Né? Não tenho agora, então rede é o mais difícil de ter problema, né? Os outros aqui eu posso colocar, vocês vão ver que não tem nada. Beleza? Então o de rede, nós vamos ter o total de byte que eu falei e o comprimido da fila aí, que vai medir em pacote, tá? Ele vai medir o comprimento dessa fila na saída de pacote, tá? Então, a saturação da rede, o valor tem que ser superior a 2, tá ok? E um problema para ser resolvido disso aí é acrescentar uma placa de rede mais rápido ou então se fazer a segmentação da rede. Então é muito parecido a solução de um para outro, né? Então, o último aqui é o afunilamento de processo, né? Então você pode ter problema no desempenho do servidor aí se tiver um processo com comportamento adequado aí ou então não está otimizado para o seu servidor. Aí você pode ter vazamento de thread, né? Que vai causar em algum momento interrupção do funcionamento, ou então uso excessivo aí ele vai levar ao rastreamento do servidor. Então tem 3 contadores que nós vamos utilizar. Então vamos lá em processo. Vamos ver se eu separo ele aqui. Process. Vamos ver qual que nós vamos usar aqui. Na verdade, eu vou usar um só, tá? Que é o thread count aqui, né? Então vai medir o número de thread ativo aí no processo que está no momento. Se esse número for superior a 500, pessoal, número mínimo aí, entre o número mínimo e baixo de thread, você vai ter um problema. Então eu vou clicar aqui. Vocês vão ver que no processo não tem nada, né? Eu acredito eu que não tem um teste aqui. Posso testar a CPU, não creio que não vai dar nada, né? Mas de processos aqui eu não tenho. Então se eu tivesse um problema de processo, com relação a algum processo, o thread count ia me mostrar, tá? Superior a 500 aí, você ia ter essa avaliação aí, tá ok? Aproveitando aqui, ó, você pode ver que o contador aqui ele te mostra os nomes, você pode mudar essa escala também, tá? Então aqui, ó, thread count aqui está com a escala de 1. Posso diminuir isso aqui, ó. Menos, ou mais. Se eu pôr menos aqui, ó, ali embaixo aparece azul pouquinho, mas já começa a aparecer, né? Tô deixando como 1. Não tem problema, tá? Minha escala aí também. Aqui é a instância que ele está rodando. Alguns você vai ter informação, outros não, né? Qual que é o parent dele aí, qual que é o objeto e qual o computador, tá? Você consegue enxergar isso aqui também, tá ok? Então, o que acontece? Com esses contadores aí, que são contadores que o engenheiro de suporte da Microsoft normalmente utiliza, né? Você tem um conjunto aí de contadores que vai te auxiliar a detectar o problema,
né? Então, com isso aí, você pode integrar toda essa avaliação juntamente com o Resource Monitor, que a maioria aí já conhece, que é um monitor de recursos aí, né? Então, eu enxerguei que tem um problema lá, né? Tá vendo meu CPU tá em uso aí. Posso vir na memória também e avaliando em conjunto, tá? Então, usando essas duas ferramentas, pessoal, vocês vão ter algo poderosíssimo aí para identificar e corrigir problemas no seu servidor, tá ok? Então, espero aí que vocês tenham gostado. É o que eu tinha que passar para vocês aí hoje, tá? E na próxima aí, pessoal, vou trazer vídeos novos aí para você com conteúdo de qualidade, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Sucesso aí.